Glória a Deus, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fica em pé, vamos ler a palavra. Nossa meditação dessa manhã. Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 55, por favor. Palavra de Deus aos nossos corações. Obrigado pelos louvores, essa palavra. Muito própria, essa palavra vem de encontro também com a mensagem. Eu vou ler nessa tradução, mas você vai ter ali também, talvez algumas palavras ali, mas é a mesma coisa. Isaías capítulo 55, nós vamos ler todo esse capítulo, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Palavra de Deus. Todos vocês que tendes sede, fala comigo, sede. Vinde às águas, aos que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde, comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho, naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com gordura, ou uma refeição agradável, saudável. Inclinai os vossos ouvidos, vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Convosco farei uma aliança perpétua, dando a firmes beneficências prometidas a Davi. Vede, eu dei por testemunho aos povos como príncipe e governador dos povos. Certamente chamarás uma nação que não conheces, uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus, o Santo de Israel, pois ele te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, porque o Senhor se compadecerá dele. E torne-se para o nosso Deus, pois grandioso é em perdoar. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não retornam, mas regam a terra, e fazem produzir, brotar e dar semente ao semeador, e o pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo, prosperará para aquilo que a enviei, diz o Senhor. Com alegria saireis, e em paz serei guiados, os montes, os outeiros, ou exclamarão de contentamento perante a vossa face. E todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro, crescerá o cipestre, que é pinheiro, em lugar da sarça, uma roseira, algo que é diferente daquilo que nós estamos pensando agora, porque é algo com um aroma maravilhoso. Crescerá a murta, assim será para a renome do Senhor, diz a palavra, por sinal eterno, que nunca se apagará. Senhor, estamos diante da Tua palavra, essa palavra que é tão profunda, tão abençoadora. Ministra a nossos corações, segundo o Teu propósito, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-se, queridos. Quando você olha para esse texto foi ministrado através do profeta Isaías, 100 anos antes. Ou seja, se você olha a palavra de Deus, Isaías, lendo todo esse livro, você vai ver que ele Deus vai falar através dele
alertando o povo de Israel, alertando o povo que voltasse ao Senhor, porque haveria uma consequência daquilo que eles estavam fazendo, especialmente em relação a distanciar-se de Deus por causa da idolatria. Mas quando chega então no capítulo 40, começa uma consolação ao povo. Aí, Isaías capítulo 53 vai falar exatamente daquilo que nós vamos celebrar daqui a pouco. Vai falar da pessoa do Senhor Jesus, que foi moído por causa dos meus pecados, dos seus pecados. Então, imagina você pensar que uma pessoa, um homem, que não viu, mas que Deus deu a palavra profética 100 anos antes daquilo que ia acontecer depois, que nós hoje vivenciamos, poderíamos e deveríamos temer e tremer por algo tão sobrenatural. Posso ouvir um amém? Amém. Algo tão extraordinário. Aí chega aqui no capítulo 55. É um convite maravilhoso. Mas esse convite tem um endereço. Veja que aqui nesse convite é para nós também nos dias de hoje. E é um convite de Deus. Quando ele fala assim, todos vocês que têm de sede, todos vocês que têm de sede, ou seja, a pessoa que tem sede, uma ocasião, quando eu tive uma situação, aqui mesmo, nessa casa de oração, que fui levado para o hospital, eles fizeram alguma coisa lá, um tratamento rápido, e aí eu senti sede, e eu pedi, por favor, eu preciso de água. E eu estava com muita sede. Não, você não pode beber água. Eu falei, mas eu preciso. Então, por favor, molhe alguma coisa e põe na minha língua. A enfermeira falou, só posso fazer isso. E quem está aqui, quem é enfermeira, Marcinha, entende isso. A sede é algo assim que, sem água, você morre. Morre. Uma alma sedenta, se ela não tiver o alimento, não tiver a água da vida, que é o próprio Senhor Jesus, você morre. Mas aqui, depois de toda a meditação nessa palavra, e eu falei, Senhor, o que exatamente o Senhor quer falar primeiro comigo? E aí o Espírito Santo me trouxe a memória do que eu passei, você já sabe, dia 9 de junho de 2024. E ali o Salmo 9 vai encerrar com essa expressão, que Deus nunca te abandona. Então o tema dessa manhã, para você e para você que está pela internet, Deus nunca te abandona. Glória a Deus, o Senhor nunca nos abandona. Mas aqui nós vamos entender também o que o Senhor quer ministrar na minha vida. O que o Senhor quer ministrar às nossas vidas. A primeira coisa que eu entendo aqui, quando você vai olhando para esse texto, vai ver que Deus chama para você ouvir. Nós muitas vezes escutamos muito, meus irmãos. Eu fiz uma pesquisa rápida. Dependendo do ambiente que você trabalha, do ambiente que se vive, você pode chegar a escutar 50 mil vezes. Palavras. É bastante. Mas também, isso pode só ser uma escuta e não um ouvir, porque ouvir significa que aquilo calou no meu coração. E eu tenho muitas situações na minha vida que eu lembro de pessoas que expressaram alguma coisa, algum pensamento, alguma fala que calou no meu coração. Por exemplo, domingo passado, se eu perguntar aqui, talvez alguns lembrem. Mas o que foi que a pastora pregou como tema? Siga as instruções. Siga as instruções. Agora, na sexta-feira, nós realizamos a célula na casa do Juan, foi uma bênção, e trabalhamos sobre isso. Mas nessa manhã, nós vamos falar um pouquinho também sobre essa questão de ouvir, não só escutar. Quando nós tínhamos as nossas duas filhas pequenas, a pastora ensinou para elas, ensinou para as filhas, quando a mamãe chamar, venha na hora. Na hora. E um dia a Evelyn, que você já conhece, não veio. Não sei porquê, a pastora chamou e a outra ali não veio.
Aí a pastora falou assim: filha, quando a mamãe chamar, você tem que vir que horas? Mamãe, às 7 horas. Aí a gente não aguenta nessa hora, se abraça e beija. Filha, é para vir no mesmo momento. Então, meus irmãos, quando Deus fala conosco, é para ouvir na hora, é para ter atitude no mesmo instante. Vamos seguir aqui a palavra do Senhor. Então, a primeira coisa que eu quero olhar aqui para vocês, nós vamos ler, perceber a graça do Senhor Jesus. Fala assim comigo, a graça do Senhor Jesus. Então, está aqui do primeiro versículo, pelo menos até versículo 5, aliás. Aqui está a graça do Senhor Jesus. Porque se você olhar para a palavra, você vai ver que perceber que o Senhor Jesus está chegando perto de uma mulher samaritana, que está ali num poço, que era um hábito de tirar água do poço. E ali ela fica surpresa por um homem estar falando com ela. Ela não sabia que era o Messias, o Senhor Jesus. Depois dessa conversa, eles olha, se você beber da água que eu te dou, do seu interior vão fluir rios de água viva. É vida eterna. E aí então já mostrando, e aquela mulher então fica surpresa, percebe que é o Mestre, o Senhor Jesus. E aquela mulher se converte. E eu quero dizer para você nessa manhã, a nossa alma precisa ser alimentada, meus irmãos. Precisamos de alimento, que é a palavra de Deus. Eu quero dizer glória a Deus pela sua vida que está aqui nessa manhã, você está ouvindo a palavra. Depois você pode ter um tempinho mais, quando você, nessa tarde ainda, leia Isaías 53 e medite nessa palavra. Porque a água, que muita gente, quando vai ficando, não percebe, se você deixa de tomar água, vai andando, vai seguindo a vida, mas a pessoa vai ter consequências graves por não tomar a água necessária. Atinge várias situações do cérebro, atinge a saúde. Então muita gente, no sentido assim da vida espiritual, vão levando a vida de qualquer forma, de vez em quando bebe um golinho só, um versículo da palavra de Deus e pensa que aquilo aí e tal, e não levam a sério de ter a palavra, ter o alimento. Então ele está dizendo, se vocês que têm sedes, venham às águas. Esta é uma manhã para nós chegarmos à presença, chegarmos à fonte do Senhor Jesus. Ele é a fonte da vida, a fonte da água. E ainda mais, ele diz, olha, vocês podem comprar sem dinheiro. Aqui quer dizer o seguinte, nós não merecemos, mas a obra do Senhor Jesus. Cantamos aqui, tão maravilhoso esses cânticos agora da manhã, mostrando isso, que Ele levou sobre si os seus pecados. E nós não teríamos como, não existe, olha, não adianta, não tem penitência, não tem o que você fizer, nós não pagamos. É tudo de graça, mas pela graça do Senhor Jesus, pela ação, pelo seu amor, pela sua ministração na minha e na sua vida. Eu lembro, na minha conversão, aos 18 anos, eu estava vazio de si mesmo, vazio, eu tinha muita raiva, muito ódio. Lidava com uma solidão, com uma tristeza, porque eu também estava vivendo e também não tinha o alimento necessário, talvez, eles não estavam me alimentando da palavra de Deus. Mas naquela noite, em nome de Jesus, eu tomei uma decisão, falei, Senhor, eu vou na tua casa, no próximo final de semana, eu vou receber o Senhor Jesus. E lá quando eu cheguei, aquele culto falou comigo, o Espírito falou comigo, e se o Espírito fala com você vai entender, Deus está falando comigo. Quando Deus fala, ninguém pode imaginar, é algo muito distinto, é muito marcante. Eu não lembro a mensagem que foi pregado. O que eu lembro, meus irmãos, é o hino que cantaram, finalzinho. Manso e suave Jesus está chamando. Sabe, o Senhor Jesus está chamando novamente. Amém? Está chamando. Nós entendemos pela palavra. Sabemos que só a ação pelo Espírito Santo de Deus quando fala conosco. Mas nós temos tantas situações que podem impedir nós ouvirmos a voz de Deus. Eu marquei 3 aqui só para a gente pensar de uma forma rapidamente. Mas, vamos dizer assim, no meio de um barulho que nós vivemos nos dias de hoje, esse barulho das comunicações,
esse barulho das teologias, esse barulho das falsas profecias, ou de tantas coisas que não dizem nada a respeito com religião, mas que são barulhos que impedem de ouvir a voz de Deus, porque esse barulho está afetando a nossa vida. Todo dia você ouve palavras, é gente falando, é rádio, é sistema, comunicação. Todo dia nós temos muitas palavras que vêm e tiram, parece que, a atenção da nossa vida. Então essa é uma das coisas, e isso causa em nós, meus irmãos, algo terrível. Mas eu fiquei pensando sobre isso, também lembrei, uma das coisas que pode causar, espero que não aconteça com você, se está acontecendo nessa manhã, é porque é um tempo de impaciência. As pessoas não têm paciência. Você sentado aí agora, para me ouvir a palavra, espero que esteja ouvindo a palavra, não o pastor. Muitas vezes a impaciência, parece que é uma coisa assim, não consegue ouvir. Os ouvidos parece que não querem ouvir mais uma palavra. Muitas vezes é uma palavra que é uma repreensão, uma palavra que é uma chamada de atenção, porque como a pastora ministrou aqui muito bem, as promessas de Deus, naturalmente, que são para esse tempo que você está vivendo, mas Deus não está olhando só para hoje, Ele te olha lá na frente, Ele olha no futuro. Quando a profecia foi dita, Deus já sabia que o povo ia desviar, mas Ele está trazendo sempre uma palavra, chamando essa palavra, esse Deus que não nos abandona, esse Deus que não abandona os seus filhos, que está sempre chamando, porque o risco maior, o maior perigo que alguém pode correr, é o perigo de partir para a eternidade sem a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você é salvo, você tem certeza da salvação, seu Espírito Santo já está aí no seu coração, você tem motivo para glorificar a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. É a maior bênção, é a maior vitória que alguém tem, ser perdoado, ser lavado, purificado pela palavra do Senhor Jesus. Vinde, compre sem preço, vinho e leite. O vinho é o símbolo da alegria. Por isso a nossa alegria é o Senhor Jesus. A nossa alegria é o fato de que fomos perdoados, é o fato de que estamos hoje sendo ministrados, guardados pelo Senhor. É o fato de nós termos essa palavra para saber, para lembrar sempre como Deus ministrou meu coração, que Ele nunca me abandonou, nunca. Em todo tempo Deus não nos abandona. Nós sim abandonamos muitas vezes, nós sim saímos dos caminhos muitas vezes, mas Ele nunca te abandonou. Você pode dar glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor Jesus. Então, o vinho sim, entendemos que é alegria, mas quando Ele fala do leite, o leite é alimento, meus irmãos, é alimento, e não tem outro alimento que não seja a palavra de Deus. Se você não está lendo, ou se está lendo de vez em quando, eu gostaria que você, a partir de hoje, tomasse um propósito. Senhor, eu vou ler a Tua palavra. Tem gente que tem dificuldade de ler o Velho Testamento, mas a Bíblia é toda, é um todo, mostrando a graça, mostrando os propósitos de Deus. Então nós precisamos ler, meus irmãos, ler essa palavra. Quando ele fala sobre isso, versículo 2, parte final. Ouvi-me atentamente. Então, quando você escuta, a gente escuta barulhos, como estamos escutando agora. Está passando o carro lá fora, algumas coisas assim. Mas ouvir atentamente é dizer ao mesmo tempo: Senhor, eu estou vivendo, talvez um deserto, porque deserto é símbolo de não ter nada, não ter água. Estou vivendo um tempo que tenho sede e eu preciso desse alimento, eu preciso da Tua presença, preciso do Teu Espírito, da Tua palavra. Pois então, essa manhã, amanhã para você receber esse alimento da presença do Senhor Jesus. Porque precisamos, meus irmãos, ouçam atentamente como que é bom e a vossa alma se deleite. Como que é bom, como refeições saudáveis, que são palavras, são as palavras de Deus que vêm para ministrar e transformar nossas vidas. Mas veja que ele fala assim, versículo 3: incline os seus ouvidos. Incline seus ouvidos. Então, eu preciso não só essa postura de
receber a palavra, de prestar atenção. O que o Deus está falando comigo? O que o Deus está ministrando? Então nessa primeira manhã, nessa primeira parte, eu quero que você entenda. O Senhor Jesus mesmo falando com os discípulos, lá no Evangelho de João capítulo 14, Ele vai falar sobre isso. Aqueles que me amam, guardam as minhas palavras. Porque as palavras do Senhor Jesus são palavras de vida, e vida eterna. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Guardem as minhas palavras. O Senhor está falando comigo nessa manhã, com você novamente. Incline seus ouvidos, porque sua alma viverá. A nossa alma só pode estar viva, só pode estar alimentada pela palavra de Deus. Então eu quero que nessa manhã, meus irmãos, como igreja, como um corpo de Cristo aqui, nós nos alimentemos dessa palavra, de uma forma profunda, de uma forma muito dedicados. Porque Deus sim, Ele nunca nos desampara, e a sua palavra continua, mas a sua palavra também mostra a realidade lá na frente. Foi falado aqui agora há pouco. Não é só nesse momento. Então você que está com a sua vida. Então nós temos um primeiro momento, a revelação dessa graça do Senhor Jesus. Essa graça salvadora, redentora. Essa graça que nos dá condições de sermos perdoados pelo sangue do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. É a graça do Senhor. Mas aqui vai começar uma outra parte que eu fico pensando sobre ela. Como é importante, meus irmãos, a gente conhecer isso. Versículo 6 vai falar assim: buscai o Senhor. Então nós temos a graça de Deus revelada na pessoa do Senhor Jesus. Quando Ele vai dizer para o apóstolo: a minha graça te basta, porque Ele é plena. Agora nós temos essa parte aqui que eu chamo de oportunidade. Fala comigo, oportunidade. A oportunidade é hoje. Se hoje ouvirdes a sua voz, o que diz a palavra? Não endureçais o vosso coração. Oportunidade. Então eu tenho a graça maravilhosa, Deus falando, já mostrando, revelando a pessoa do Senhor Jesus, que Ele que sacia a nossa sede, Ele que alimenta a nossa alma através da sua palavra. E aí tem esse versículo que de repente muda a forma de falar. Buscai ao Senhor. Veja que até então Deus vem sendo ministrado pelo profeta falando de uma forma direta, pessoal, mas agora tem aqui uma palavra forte. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto está perto. Isso é oportunidade. E eu pensei, Deus ministrou meu coração, o que é oportunidade, meus irmãos? É uma vida de oração. Vida de oração. Cada vez que você ora, você não está perdendo oportunidade. Você está alimentando a sua alma, o seu espírito. Quando você ora, as coisas mudam, porque Deus age pela oração, através da sua palavra. Muita gente esquece disso. Uma ocasião, numa reunião de pastores, foi feita uma pesquisa. Foi perguntado, foi feita lá uma avaliação. Tinha gente que não orava 15 minutos. E eu fico pensando, nós temos tanto tempo durante o dia. Eu sei que vocês têm uma agenda. E isso aqui é uma das pressões do dia a dia de hoje. Essa agenda, essa atividade, ativismo, secularismo, coisas que afetam nossa mente, nossos pensamentos. E que tiram-nos muitas vezes as oportunidades de experimentar o melhor de Deus. O melhor do Senhor Jesus, o melhor que a palavra de Deus nos ensina, porque nós não falamos. Dentro de tudo isso, meus irmãos, Deus está chamando sempre o seu povo, chamando todos aqueles que têm sede, todos aqueles que querem ser ministrados, que serem abençoados, serem salvos, serem redimidos, serem perdoados. Deus está chamando porque Ele quer ter comunhão conosco. Posso ouvir um amém? Amém. Pensa. Muitas vezes nós temos dificuldade de relacionamentos. Mas Deus quer o melhor, Ele quer a gente relacionando. Então a oportunidade, ela passa, também passa. Vocês estão aí, muita gente aqui, que nós estamos aqui ainda na formação e na caminhada de fé. Tem coisas que vão passar, você não vai perceber, mas passa. O tempo passa, o tempo é implacável e nós precisamos entender, não quero perder tempo. Eu quero ter uma vida de oração, de relacionamento com meu Deus. Sabe que o Senhor Jesus deu o maior exemplo de vida, de oração.
É o maior exemplo, você pode ler, você vai ver o tempo todo. O Senhor Jesus deixava a multidão, subia a montanha, passava uma noite orando, sendo o próprio Deus. Por que orava? Por que orava? Para nos ensinar. Certamente mencionava cada um de nome, certamente mencionava, imagina hoje, vocês são 7 bilhões de pessoas, não sei quantas pessoas eram naquele tempo, mas enfim, ele certamente estava passando, não sei o que ele orava, mas eu sei que o Senhor Jesus é o maior exemplo para a minha vida, para nossas vidas, para não perdermos a oportunidade, orarmos a Deus, buscarmos a Deus enquanto se pode achar, meus irmãos. Se pode, por que você fala enquanto se pode achar? Porque tem um dia, vai haver um dia, que quando o Senhor vier arrebatar a sua igreja, muita gente vai clamar, já passou o tempo. Foi tirado o Espírito Santo. Leve a sério sua vida de oração. Posso ouvir um amém? Amém. Leve a sério. Deus tem mostrado isso para mim muitos anos, para não perder a oportunidade. Mas Ele fala assim: invoque o nome do Senhor. O que é invocar? Chamar. Chame o nome do Senhor Jesus. Aquele cego de Jericó, que já mencionei tantas vezes, Marcos 10, vai falar sobre isso. Capítulo 10, quando ele fica sabendo, ele está cego então, mas ele não está surdo, ele ouve, e ele não perde a oportunidade. Mas ele não só ora, ele invoca, ele diz: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Talvez ele nem gritou como eu gritei agora, mas Senhor Jesus, tem misericórdia. Mas depois a gente sabe que a Bíblia diz que ele falou tão alto que ninguém conseguia interrompê-lo. Que Deus nos ajude. Então há momentos na oração que eu preciso invocar esse Senhor. Invocar e sabendo que Ele está perto sim. Ele é onipresente, é onisciente agora mesmo, meus irmãos. Ele sabe os seus pensamentos. Então não percamos a oportunidade de orar a Deus. A graça do Senhor Jesus nos leva a ser uma pessoa, uma igreja, uma família que ora a esse Deus, para expressar a gratidão, para expressar a adoração, como foi falado, para expressar as suas necessidades. E muitas vezes nós ficamos só no que precisamos, né? Senhor, estou doente, cura-me. Senhor, preciso de emprego, dá-me um emprego. Senhor, precisa... E fica muito na nossa humanidade, não tem nenhum problema. Mas desde que eu também saiba dizer: Senhor Jesus, obrigado. Louvado seja o teu nome, por aquela bênção, no passado, no presente, no que está por vir. Ter um coração agradecido. Amém? Amém? Então eu tenho a graça e tenho a chamada, que é oração, que eu chamo de oportunidade. Mas temos as promessas. Veja que Deus vai falar agora. Só que nessa chamada do Senhor aqui, Ele fala uma coisa aqui, versículo 7. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor. Meus irmãos, a conversão é sempre, e tudo que eu estou falando aqui é pela fé, mas a conversão tem que ter atitudes, tem que ter entrega, tem que ter atitudes de conserto, de perdão. Então, quando nós olhamos a palavra converta-se ao Senhor, porque se eu estou indo para lá e me converto ao Senhor, eu vou entender, vou ver que eu preciso do perdão, que eu preciso de acertar essa situação que está afetando a minha vida, meu relacionamento com Deus. Aqui está também. Então nós temos a oportunidade da oração, mas na oração certamente você vai falar as coisas que talvez só você e Deus sabem, mas você tem condições, porque se você não ora, o inimigo tem ciladas. Tem ciladas para levar você para o buraco. Então diga comigo: Senhor, eu quero ser uma pessoa de oração para a glória do teu nome. Pode aplaudir o Senhor Jesus. É um propósito. Eu quero ter um coração de oração. E aí nós vamos agora para o alvo, que é, na minha visão, o propósito. Quando o Senhor fala assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos. Os meus caminhos, diz o Senhor,
são mais altos, assim como o céu. E aqui está uma questão de propósito. Então, se eu tenho uma vida de oração, Deus tem propósito para a minha vida, Deus tem propósito para a minha família, Deus tem propósitos extraordinários, mas eu preciso entender que a minha parte também eu tenho que fazer, claro. Então, quando ele fala pensamentos, meus irmãos, sabe, nós estávamos conversando esses dias, eu e o pastor, e algumas coisas que vêm na nossa mente. Todos nós, todos vocês que estão aqui e aqueles que estão pela internet, temos os porquês da vida. Por que isso? Por que aquilo? Só que muitas vezes os porquês geram descrenças. Os porquês geram revolta. Porque muitas vezes são coisas que você não conseguiu. Eu lembro da minha vida. Aos 18 anos eu tinha muitas perguntas. E muitas perguntas que me traziam ira, raiva. Porque eu via pessoas melhores do que eu. Mas o que está acontecendo? Por que tem que ser assim? Então, meus irmãos, nessa manhã, cuidado com os porquês. Direcione as suas perguntas, seus pensamentos ao Senhor. Senhor, eu não estou entendendo, não sei o porquê, mas eu quero confiar de que o Senhor tem o melhor, porque os teus propósitos, os teus planos são melhores do que os meus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Veja que Jeremias agora Jeremias já está na época lá do cativeiro. Jeremias, Isaías não estava, Jeremias estava. E ele vai falar em Jeremias 29, 11, quando Deus fala, eu sei os planos que tenho para vocês, planos de paz, planos de esperança, para dar um futuro para vocês. Veja que Deus é um Deus que sempre está mostrando a sua bondade, mostrando o seu amor, mostrando que Ele nunca nos desampara. Olha aí o povo de Israel agora, nesse tempo sim, estão lá no cativeiro, e Deus traz através de Jeremias uma palavra de esperança, uma palavra para eles poderem entender que os propósitos de Deus são melhores do que os nossos. Amém? Os propósitos de Deus são melhores que nós. Então isso tudo está dentro dos nossos pensamentos. Porque nós temos coisas que não vamos responder. Deus é soberano. Então quando Ele fala que os seus pensamentos são melhores, são mais altos, Ele é soberano. Tem coisas que você não vai entender, eu não vou entender. Tem muita coisa que nós não entendemos, mas nós cremos num Deus de amor, num Deus de compaixão, num Deus que avisa sim, está avisando, está todo o tempo mostrando que a vida não é só isso aqui, tem uma eternidade pela frente, e essa eternidade nós queremos estar com o Senhor Jesus. E aí Ele vai dizer na sua palavra, olha, assim será que a palavra que sai da minha boca, ela não volta vazia, mas fará o que desejo e vai prosperar para aquilo que enviei. A palavra de Deus não só é vazia. Que nessa manhã você não saia daqui vazio. Você saia daqui, como diz a palavra, saia com alegria, que o Senhor Jesus é o que fez. Você vai ser guiado. Tantas coisas maravilhosas nessa palavra aqui. Contentamento. Em lugar de espinho não vai ter espinho. Na verdade vai ter uma flor, uma coisa maravilhosa, um cheiro da graça. Isso será renome para o Senhor. Então eu quero concluir essa mensagem. O Senhor está nos chamando. Sempre com essa expressão. Que Deus nunca te desampara, nunca me desamparou. Mas que eu também preciso entender que tudo isso é pela graça do Senhor Jesus. Ele levou sobre si os seus pecados. Isso é graça. E que também por isso Ele nos deu a oportunidade que é hoje, esse momento, que eu posso reconhecer isso. Então nesse momento que nós vamos estar aqui servindo a ceia, vai ser o momento também de a gente dizer, Senhor, aquilo que está aqui no meu coração, eu peço que o Senhor me perdoe, vamos fazer isso, aproveitar a oportunidade. Então eu tenho a graça, eu tenho a oportunidade e tenho os propósitos de Deus, que são os melhores do que os meus. Senhor, eu quero os teus propósitos para a minha vida, para o meu casamento, o futuro casamento, para a família, mas para servir ao Senhor Jesus, isso é a palavra. O maior propósito que alguém pode ter é ter a presença do Senhor Jesus. Amém? Fiquem em pé, meus irmãos, vamos orar. Que o Senhor te abençoe, você que está pela internet.
A graça do Senhor Jesus está presente. A graça do Senhor Jesus está te chamando para você ter oportunidade. A graça do Senhor Jesus está nos chamando para os seus propósitos. Vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor seja glorificado. Amém.